Beleza, galera. Vamos continuar com o nosso curso de Web Scraping. A partir dessa aula, a gente vai começar a trabalhar com o Selenium. Vamos utilizar o Selenium para localizar elementos na web, tá? Na internet. Nas aulas anteriores, a gente instalou o Selenium, aprendeu a instalar o Selenium, a instalar o WebDriver. Vamos utilizar o Chrome. Então eu vou acessar o VBA. Aliás, antes de tudo, eu vou salvar já esse arquivo. Então deixa eu salvar aqui na pasta do curso Web Scraping, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Eu vou chamar isso aqui de M2, que esse é o módulo 2, né? Aula número 3, tá? Depois eu dou o nome para ele, para essa aula, e depois eu disponibilizo lá na plataforma para você baixar. Bom, vamos então acessar o VBA. Primeira coisa que a gente faz, ferramentas, referências, e vamos habilitar a biblioteca Selenium Type Library. Aqui está, Selenium Type Library foi habilitado. Vamos inserir um módulo. Perfeito. Eu vou declarar uma variável, então private. Essa variável eu vou chamar de CD, que vai ser o Chrome Driver, tá? As Selenium, vamos escrever o nome da biblioteca, .Chrome Driver, ok? E vamos criar uma macro, que eu vou chamar essa macro de encontrar elementos, tá? Beleza? Vamos aprender a localizar elementos. Vamos instanciar a nossa variável, então set cd é igual a new selenium.chromedriver, ok? Agora vamos criar um código para que ele possa iniciar, então cd.start. Executar isso daqui, ele já vai abrir aí para nós o WebDriver do Chrome, tá? Beleza. Deixa eu fechar. Vamos acessar, a gente vai trabalhar com essa página aqui da Wikipedia, tá? É uma página bem estruturada em termos de código e não é uma página complexa. Então a ideia nesse momento, nessas primeiras aulas do curso, do módulo, aliás, é fazer você entender quais são as formas de localizar elementos na página através do Selenium, tá? Então essa é a principal ideia, aprender a usar as funções, as sintaxes, tá? E para isso a gente não precisa de uma página complexa, tá? Porque a ideia não é a página, é aprender os conceitos. O Selenium, ele fornece para nós, se você for depois acessar aqui a página, essa página aqui do Selenium, da documentação, ele fornece aqui para nós algumas não, né? 8 formas de a gente localizar elementos em uma página da web. Então a gente pode localizar pela classe, pela CSS, selector, pelo ID, pelo nome, name, né? Isso aqui a gente viu nas aulas anteriores, né, sobre a biblioteca, aquela biblioteca nativa do Excel. Claro que o Selenium, ele é bem melhor, tá? Ele é muito mais fácil trabalhar com ele. Ele tem mais recursos, é mais fácil chegar no resultado final, encontrar o elemento, tá? Utilizando o Selenium, porque ele é mais moderno, ok? Qual é a melhor forma que nós temos para utilizar aqui? O Selenium, ele não tem uma prioridade. É claro que se você tiver o ID, vai no ID, porque eu sei que o ID ele não se repete na página. Então, se tem o ID, vai no ID. Na maioria dos casos, você não vai ter o ID. Então, você vai ter que trabalhar com aquilo que você tem, tá? Então, pode ser a classe, pode ser o nome, o link que está no texto, pode ser a tag e assim por diante, tá? A forma mais assertiva e a mais complexa seriam essa daqui, ó, CSS, Selector, e o XPath, ok? Não vamos trabalhar com elas agora. Antes de a gente chegar nessas funções aqui, a gente vai trabalhar primeiro com essas outras formas aqui, que são mais simples, para você entender como elas funcionam. Uma vez entendendo como elas funcionam, aí sim
você vai estar preparado para entender como essa função aqui funciona, tá? E ela é bem mais assertiva. Ela consegue juntar todas as outras juntas. Essa CSS Selector, ela consegue juntar todas as outras dentro dela, tá? Só que para entender isso, a gente vai com calma primeiro, trabalhando cada uma dessas aqui, tá? Então essa aqui é a página principal da Wikipédia. Eu vou copiar essa URL, tá? Vou voltar pro VBA e vou escrever lá cd.get. O método get me pergunta como parâmetro a URL, então eu vou colocar essa URL, Ctrl V. Perceba que o VBA ele converteu aqueles caracteres especiais para caracteres de URL, isso aqui eu expliquei em aulas anteriores, tá? Nesse caso eu posso vir aqui e arrumar, tá? Então eu posso escrever assim, ó, Wikipedia, tá? Eu posso colocar um E com acento, e aqui também, onde ele pegou o A com acento e colocou isso aqui no lugar, eu posso escrever normalmente o A com acento. Então, Wikipedia, página inicial, porque ao levar isso para o navegador ele vai conseguir interpretar isso aqui da forma correta, tá? Então eu vou executar de novo, e aí está, ele foi lá e colocou ali, tá? Perfeito? Nessa aula, vamos aprender a trabalhar com o ID e com o nome, tá? Vamos começar bem simples, procurar elementos pelo ID e procurar elementos pelo nome, beleza? Uma coisa importante que eu quero que você perceba logo de cara é o seguinte, perceba que essa página aqui, deixa eu atualizar ela, essa página ela não tem um botão de pesquisar. Eu passo o mouse aqui, ó, e nada acontece, tá? Não tem um botão de pesquisar. No código fonte dela não tem. Se eu clicar no botão direito inspecionar, repare que o meu developer está agora posicionado aqui embaixo. Eu não tenho um botão pesquisar, tá? Não que eu não tenha. Ele está lá, mas ele não está anexado. Você não consegue nem ver esse botão no código fonte. Porém, quando eu clico sobre essa caixa, o botão aparece, tá? Então, quando eu clico sobre essa caixa, deixa eu clicar aqui, vou clicar agora aqui, ó, agora o botão apareceu. Uma vez que o botão aparece, ele está lá, mas agora está invisível, tá? Ó, ele está lá, mas está invisível. Eu passando o mouse, ele aparece, ok? Está aqui, ó, button. Isso é diferente de eu entro na página pela primeira vez, eu passo o mouse e o botão não aparece porque ele não está lá, tá? Então ele estar lá, aliás, ele não estar lá é diferente de ele estar lá, mas estar invisível, beleza? Isso aqui é um problema para nós, porque o botão não está lá, mas vamos precisar localizá-lo. Ok, apenas um parênteses, tá? Vamos ter que trabalhar com isso. Então, a primeira coisa que eu quero é localizar essa caixa aqui, ó, tá? Então, botão direito, inspecionar. Eu vou clicar aqui, eu volto para cá, eu vou clicar em volta aqui, ó, tá? Nessa div. Aqui, mais aqui tá bom. Aqui, ó, cliquei. Perfeito. Deixa eu aumentar. Quando eu venho para cá, ó, perceba que eu tenho uma tag chamada form, tá? Geralmente quando eu tenho um input, um lugar para eu digitar alguma coisa, um formulário, eu tenho a tag form, tá? E perceba que essa tag form, ela já tem um ID, ok? Chamado search form. Então, se eu tenho um elemento que tenha o ID, eu nem vou perder o meu tempo, eu vou logo utilizar esse elemento aqui, tá? Para localizar aquele cara lá, perfeito? Então, eu vou voltar para o VBA e vou criar uma variável chamada web. Tudo que eu chamar de web, tudo que colocar como web na frente, vão ser os elementos da página, tá? Web form, tá? Web form as selenium, selenium.web element. Selenium.web element, ou seja, é um elemento
e não uma coleção de elementos. Tem que prestar bastante atenção nisso sempre, tá? Como é que eu faço para localizar esse cara? Então, set web form é igual ao quê? Bom, é igual a cd ponto find. Repare que agora eu tenho, ao invés de eu utilizar o método get element, como a gente usava na biblioteca do VBA, no Selenium é find element. E aqui eu tenho bastante opções, tá? Primeiro eu tenho aqui o find element sem o s, ou seja, apenas elementos únicos. Então find element by class, by css, by id. Depois eu tenho aqui, ó, o find elements com s. Aqui eles me trazem coleções. Então find elements by class, by css, by id e assim por diante. Nesse caso eu quero localizar o elemento find element by id. Eu abro parênteses e aqui eu vou colocar o id entre aspas. Opa, tenho que voltar lá e copiar. Então eu volto para cá, eu vou dar um duplo clique aqui, ó. Ctrl C, Ctrl C, volto para o VBA e vou colar. Então o nome do ID é search form. Então essa função aqui vai localizar através do ID aquele formulário, tá? Que seria isso aqui inteiro, ó. Eu ponho o mouse aqui, ó, e ele ali ele seleciona. Perfeito? Bom, maravilha. Então eu volto para dentro do VBA agora. E aí eu vou vamos escrever um debug.print webform. Deixa eu ver. Tag name. Vamos pedir para o VBA exibir para nós a tag. Qual é a tag desse cara? Só para ver se ele está trazendo certo, tá? Depois que ele fizer isso, eu vou fechar a página cd.close. Bom, eu vou executar. E aí ele fechou e escreveu aqui, ó, tá? Form, tá? Então ele localizou esse cara através do ID e escreveu para nós a tag, o nome da tag dele, que é a tag form mesmo. Então ele encontrou corretamente, ok? Bom, o próximo passo agora é eu localizar esse cara aqui, ó. Esse lugar onde eu vou digitar alguma coisa. Então eu vou colocar o meu nome não, vou clicar aqui, eu vou clicar lá de novo e ele veio para cá. Repare que aqui, ó, eu tenho uma tag chamada input, tá? Uma tag chamada input. Essa tag ela tem aqui alguns atributos. Type, um outro atributo chamado name, que o atributo nome dele é search. Então vamos tentar localizar esse cara aqui, ó, pelo seu nome, tá? Que é search. Vamos lá. Primeiramente, eu não sei quantos elementos cujo nome seja search eu vou ter aqui dentro, tá? Eu tenho um, pode ser que eu tenha mais de um, não sei. Então vou voltar para dentro do VBA e vou criar primeiramente uma variável chamada web inputs. Perceba que isso aqui é uma coleção, tá? Vai ser uma coleção. Por isso coloquei com S. Selenium. Como é uma coleção, então é web elements com S no final, beleza? Então eu vou localizar esse cara. Set web inputs vai ser igual a cd, que é a minha página, ponto find elements. E agora é find elements com S. Find elements by name, tá? Então quero localizar todos os elementos que possuem o nome. Qual que é o nome? O nome é, ó, search. Então vou copiar e vou colar ali, ó. Perfeito. Então eu tenho uma coleção. Isso aqui vai representar uma coleção de elementos. E eu vou pedir para o Selenium localizar todos os elementos pelo nome, cujo nome seja search, e colocar dentro desse cara aqui, ó. Depois eu quero que o VBA me diga quantos elementos ele localizou. Então web
elements, web inputs, que é o nome da coleção, ponto count, tá? Só para ele dizer para nós quantos elementos ele localizou. Vou executar, clicar aqui dentro, executar, abriu, botou o negócio lá, ok, fechou, ó, apenas um, tá? Então, eu sei que eu tenho apenas um elemento com o nome search, tá? E esse um elemento é apenas esse cara aqui mesmo, tá? Perfeito, então eu vou voltar para cá, eu vou comentar esse código, e aqui eu vou criar agora uma outra variável que vai se chamar web input, que vai representar agora o elemento único, tá? Não é mais uma coleção, é apenas um elemento unitário. Então, as selenium.webElement. E aqui eu vou procurar esse cara, esse elemento único. Então, set web input agora é igual a cd.find element by name. Perceba que agora eu estou procurando por um elemento unitário. Então, find element e não find elements com S, tá? Qual elemento eu estou procurando? O elemento cujo nome é search. Eu já sei que só existe um, porque eu já verifiquei antes, tá? Perfeito. Web input. Vamos apenas pedir para o VBA dizer para nós web input.tagname. Só para ver se está trazendo corretamente o nome da tag. Então eu vou executar o código. Abriu, fechou, ó, ele colocou lá input. Perfeito? Bom, e agora? O que eu posso fazer? Quero escrever alguma coisa nesse cara, nesse meu web input. Então, deixa eu comentar esse código. Eu vou escrever o seguinte: web input ponto send keys. Esse método send keys, não confunda com application.sendKeys. Esse método sendKeys, ele apenas vai escrever alguma coisa no elemento, desde que esse elemento seja um elemento onde seja possível escrever alguma coisa nele, tá? Vamos escrever o seguinte: celular, tá? Celular. Perfeito. Então vamos executar. Aliás, eu vou pedir agora, eu vou comentar esse código para ele não fechar o arquivo não, para ele não fechar a página. Vou executar. Olha lá, escreveu o celular, já apareceu aqui uma lista, inclusive. Perfeito? Assim que ele escreve celular, repare que ele já aparece o botão de pesquisar ali também. Perfeito? Bom, maravilha. Nosso código está funcionando. Ok? Bom, o que eu preciso fazer agora é o seguinte. Eu vou ensinar para vocês aqui uma espécie de gambiarra, tá? Apenas para vocês entenderem o processo. Depois, claro, no final do curso, você vai estar bem mais avançado. Não vai precisar fazer as coisas que eu vou fazer aqui, porque você vai ter mais conhecimento. Mas o próximo passo agora é eu localizar esse botão que está aqui, tá? Localizar esse botão e clicar nesse botão. Perfeito? Então, eu vou clicar aqui nesse cara. Vou passar o mouse bem aqui, vou clicar e repare que ele vai vir aqui para uma tag chamada button, tá? Ó, button. Então, eu já tenho um elemento que tem uma tag button. Então, se eu voltar para o VBA agora e fazer o seguinte, vou criar um elemento, vou criar uma variável chamada web buttons, tá? Que é uma coleção. É selenium.webElements, que é uma coleção. Eu quero localizar então todos os botões que estão nessa página. Então set web buttons é igual a cd.find elements by tag. Eu quero localizar pela tag. Então, qual que é a tag button? Então,
o Selenium vai buscar elementos, todos os elementos, pela tag button. Não sei quantos ele vai encontrar. Eu sei que ele vai encontrar todos e vai colocar dentro dessa coleção. Eu quero que ele coloque aqui na minha janela de verificação imediata. Então eu vou tirar esse código aqui inicialmente, porque ele escreve. Eu quero que ele coloque na minha janela de verificação imediata o tanto de botões que ele encontrou. Então webbuttons.count. Só para eu saber, tá? E aqui eu vou pedir para ele fechar logo na sequência. Então eu vou executar. Ele executou, fechou e colocou. Ele disse que eu tenho um botão apenas, ok? Um botão apenas. Legal. Então eu vou voltar. Se eu tenho apenas um botão, eu quero clicar nesse cara. Eu vou criar uma outra variável agora que vai representar um botão unitário, não uma coleção de botão. Então button as selenium.webElement. É um elemento unitário agora. Eu vou tirar esse S daqui. Então eu vou procurar esse webButton. Não é mais agora uma coleção, então find element apenas by tag. E aí eu quero clicar nesse cara. Então webButton.click. Eu tenho um elemento click. Perfeito? Antes, porém, eu quero que ele escreva. Então deixa eu só inverter. Eu quero que ele escreva naquela minha caixinha a palavra celular e depois ele vai clicar no botão que ele encontrou através da tag. Não quero que ele feche. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Ó, cliquei no botão, abriu, escreveu o celular. Aparentemente não aconteceu nada. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Opa, olha lá, deu erro, tá? Vamos fechar essa janela aqui, ó. Elemento não interativo. Não é interativo, a palavra correta eu não posso. Seria algo como interactível. Não sei se existe essa palavra. É um elemento que eu não consigo interagir com ele, tá? É o que está dizendo aqui, ó. Mas espera aí, como que não consigo interagir com o botão? Por quê? Esse botão aqui, ó, esse botão que o Selenium localizou não é esse botão aqui, tá? Não é. Por quê? Porque esse botão não existe na página. Se eu atualizar essa página, que é exatamente essa a condição, esse é o cenário que o Selenium encontra, nesse momento aquele botão não está aqui, ele não existe aqui, ok? O botão que eu tenho, na verdade, é outro. Se eu der um Ctrl F e aqui embaixo escrever assim, ó, um símbolo de menor, button, repare que lá embaixo eu vou encontrar o botão, que é esse cara aqui, ó, tá? Só que esse botão, ele é um botão que está invisível na página, tá? É um botão que está em algum lugar. Deixa eu clicar aqui, dar um Enter de novo. Esse cara aqui, ó, ele é um botão que está invisível, tá? Então, eu não consigo clicar nesse cara, ok? Então, por isso que deu esse erro. O botão que o Selenium está localizando, na verdade, não é esse cara aqui, tá? É um outro botão que está lá para baixo, invisível. Por isso que ele não dá para interagir com ele. Eu não posso clicar nele. Tá, mas espera aí. Como então que eu vou resolver esse problema? Eu quero pegar o botão que está aqui. Eu vou clicar novamente aqui. Eu vou clicar aqui dentro, em algum lugar. Agora apareceu o botão. Repare que esse botão, então,
esse cara aqui, ó, eu vou clicar sobre ele. Aqui está, ó. Esse button, ele está dentro da minha tag form. Então eu tenho uma tag form. Dentro dessa tag form está o botão, tá? Então eles estão todos no mesmo lugar lá, ó, tudo junto, tá? Ó, então eu vou procurar por esse button dentro dessa tag, dentro desse cara aqui, inteiro, só para ver se ele vai encontrar. Voltamos para o VBA. Aqui eu quero fazer o seguinte, ao invés de procurar na página, eu vou procurar dentro do meu web form, que é aquele formuláriozinho. Então aqui eu escrevo o seguinte, ó, eu vou apagar tudo, isso aqui, escrever de volta só para você entender. Então web form ponto find, então dentro daquele formulário, daquele quadradinho que está o botão, eu vou procurar ele. Find element by tag. Ok. E a tag é button. Agora vamos ver o que vai acontecer. Ele não vai mais encontrar aquele outro botão que está lá embaixo. Por quê? Porque eu estou pedindo para ele pesquisar dentro do webform, tá? Então eu estou pedindo para ele procurar apenas aqui, ó, tá? Ó. Abrindo aqui, ó, eu tenho aqui o botão. Eu quero que ele procure nessa região aqui. Vamos executar esse código e vamos ver o que vai acontecer. Então executei. Aparentemente ele deu uma travada porque deu um erro. Então se eu arrastar para baixo, ó, element not found, tá? Então ele não encontrou. Vou clicar aqui, ó. Então repare que ele não encontrou esse botão, tá? Bom, por que que ele não encontrou? Porque como eu tinha falado para você no início do negócio, da aula, esse botão, no momento em que a gente atualiza, carrega a página pela primeira vez, o botão ele ainda não está lá, tá? Mesmo que eu passe o mouse, ele não está lá. Eu preciso de uma primeira interação com a página, por exemplo, clicando ou escrevendo alguma coisa, para que o botão apareça, tá? Então, uma alternativa aqui é o seguinte. Primeiro eu escrevo o celular naquele web input, tá? Depois que eu escrevo o celular, o botão vai aparecer, beleza? Então assim que o botão aparecer, eu vou tentar localizar ele. Então essa parte aqui, ó, eu vou colocar para baixo. Perfeito? Eu vou escrever celular naquela caixinha, o botão vai aparecer, e aí depois eu vou tentar localizar o botão. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou executar o código. Escrever o celular. Legal, apareceu o botão. Mas será que ele localizou o botão? Olha lá. Ele ainda não. Ele deu um erro, tá? Elemento não está anexado à página, ok? Então o que aconteceu aqui, ó? Na hora que eu escrevo celular, o botão ele aparece no código fonte, tá? Porém, esse webform aqui, ó, quando eu localizei ele, aqui em cima, eu ainda não havia aparecido o botão. Então eu estou procurando por esse botão dentro desse cara, só que esse cara, quando ele foi criado, ainda o botão não tinha. Então aqui, ó, eu vou novamente, entre aspas, recarregar a página. Então set web form é igual a. Aqui eu vou novamente pesquisar por aquele formulário. Então é só copiar esse código aqui. Ó. Eu vou dar um Ctrl X só. Eu vou colar aqui embaixo. Ctrl V. O que eu fiz aqui? Ó? Repare que eu digitei celular. Quando eu digito celular, então vai aparecer o botão na página. Uma vez que o botão na página aparece, eu vou ter exatamente essa tag aqui, ó, form, tá? Então agora essa tag form, ela contém o
o botão ali, tá? Ó, cadê? Deixa eu clicar nela, deixa eu clicar no botão, aqui está. Tá? Então a tag form, ó, a tag form agora ela deverá conter o botão, porque eu cliquei ali, tá? Então vamos fazer um teste. Repare que eu inverti a ordem das coisas. Eu vou executar mais uma vez para ver o que acontece. Escreveu o celular, deu ainda ele não carregou, tá? O mesmo problema, o mesmo erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, na hora que eu escrevo o celular, eu vou dar um tempinho pro Selenium carregar a página. Então cd.wait. Ele me pede um parâmetro time ms, ou seja, milissegundos. Então eu vou colocar 2000, que seria o equivalente a 2 segundos, tá? 2000 milissegundos, 2 segundos, para ele recarregar a página. Aí depois eu procuro novamente pelo formulário. E aí dentro do formulário eu vou procurar pelo botão, para ver se ele já apareceu lá dentro, tá? Vamos executar então, de novo. Olha só, agora deu certo, tá? Você viu que agora ele localizou o botão. Então, aqui deu um erro, tá? Porque isso aqui a gente não precisa mais, era a coleção. Então o que aconteceu lá? Ele escreveu o celular no input. Assim que ele escreveu o celular aqui, o botão apareceu. Então esse botão ele apareceu aqui dentro da minha tag form, tá? Que é essa aqui, ó. Então o botão ele apareceu. Repare que ele apareceu em tempo de execução. Eu pedi para o Selenium esperar 2 segundos. E aí para carregar a página de novo, para carregar o código fonte de novo. E aí eu pedi para ele localizar o formulário, tá? Aquele formulário. E aí dentro desse formulário eu pedi para ele localizar a tag button, que é aquele botão, ok? Repare que nesse momento aqui, ó, nós temos 2 botões na página. O primeiro botão, que é esse cara aqui mesmo, de pesquisar, e o segundo botão, que é o botão que está lá embaixo, que está invisível. Podemos inclusive fazer esse teste aqui, ó. Set web buttons é igual a cd.find elements by tag. Então eu quero localizar todos os elementos pela tag button, tá? Não vou clicar nesse momento na página. Eu quero apenas que ele me diga agora quantos botões eu tenho na coleção, tá? Eu vou executar então. Foi lá, escreveu, esperou 2 segundos. Beleza. Não fez nada porque eu não pedi para ele fazer nada. Vou fechar. Olha só. 4, tá? Que incrível. Agora eu tenho 4. Então depois que ele escreve celular na página, aparecem mais outros botões. Então eu escrevi lá celular. Possivelmente isso aqui é um botão que ele localizou. Aqui eu tenho outros botões. Enfim, você viu que a página ela é dinâmica. Na medida que eu interajo com ela, vão aparecendo elementos, tá? E isso só é possível de a gente capturar esses elementos graças ao Selenium, graças ao navegador, beleza? Mas é claro que você poderia pensar, poxa, mas quanto trabalho para localizar? É claro que existem formas mais diretas e bem mais rápidas de chegar naquele botão, tá? Eu só estou mostrando para você entender o funcionamento das coisas, tá? Depois que você aprender, você não vai precisar de fazer todo esse trabalho aqui. Um grande exemplo seria o seguinte, olha só. Eu vou comentar todo esse código aqui, ó, apenas para ficar salvo, né? Aqui também eu vou comentar, tá? Apenas para ficar salvo. Isso aqui também eu não preciso. Eu quero localizar aquele input. E aí eu quero escrever celular. Só que
digamos que esse botão não exista aqui, ou digamos que eu realmente não consigo localizar de forma alguma. Como que eu faço para prosseguir? Bom, eu posso escrever celular e apertar o Enter, tá? Eu posso fazer isso. Então, vamos lá. Como é que eu aperto o Enter? Celular, web input, que é aquele test box, entre aspas, ponto send keys. Como que eu aperto o Enter? CD, que é o meu navegador, ponto keys, ponto, e aqui eu tenho todas as teclas do teclado, tá? Então o Enter é simplesmente o Enter, tá? Vou executar agora. Repare que agora ele vai ir na página, vai escrever celular, não vai pesquisar por nada e já vai clicar no pesquisar para pesquisar o celular. Ó, resultado da pesquisa celular, perfeito? Vou pedir para ele dar um tempinho antes de ele apertar o Enter. Eu quero que ele espere 2 segundinhos para ver se ele aperta o Enter naquela lista. Executei. Escreveu celular. Vai esperar 2 segundos. Deu erro. Deixa eu fechar isso daqui. Tá, aqui ele, na hora de esperar os 2 segundos, ele se perdeu. Então, deixa eu voltar pra cá. Deixa eu pausar esse cara. Vou executar de novo. Ok. Possivelmente, na hora que ele escreve celular e eu espero esses 2 segundos, ele perde o, digamos assim, o foco. E aí ele não consegue dar o Enter, tá? Bom, outra forma também, se eu quiser, eu posso, no mesmo local aqui, concatenar o celular com o Enter, cd keys, ponto enter, tá? Então eu vou executar o código. Ok, escreveu o celular e digitou o Enter, tá? Ainda eu posso fazer o seguinte. Sair, tá? Outra coisa que eu posso fazer, eu posso clicar naquele input. Então, web input ponto click. Ó, eu posso clicar. Então, agora repara que primeiro eu vou clicar, depois eu vou escrever celular, aí depois eu quero dar o Enter, tá? Estou fazendo em 3 passos agora, só para você observar. Então, cliquei lá, ó, clicou, escreveu o celular e apertou o Enter, tá? Perfeito? Repare que nesse caso, quando eu escrevo aqui, ó, o celular, dou um Enter, esse Enter ele acontece tão rápido que ele não pega, quer ver, ó? Quando eu venho pra cá, ó, quando eu escrevo celular, na mesma hora o Selenium me exibe uma lista de opções, tá? A partir do momento em que essa lista de opções aparece, na hora que eu dou o Enter, ele vai pegar esse primeiro cara aqui, ó, que é o smartphone, tá? Ó, perfeito? Porém, ali no Selenium, como eu escrevo o celular e dou um Enter na mesma hora, antes mesmo de aparecer essa lista, ele está pesquisando pela palavra celular, tá? Ó, vamos voltar lá, executar. Ó, você viu que nem apareceu? Na hora que apareceu a lista, ele já tinha clicado, tá? Por isso que ele vem para essa página aqui, ó. Mais uma vez, preste bem atenção agora. Antes de aparecer aquela lista, ele vai clicar, ele vai dar o Enter. Executou. Escreveu.
deu Enter, aí depois apareceu a lista bem rapidinho, tá? Por isso que ele vem para essa página aqui, ao invés de ir para a página do iPhone. Por isso que eu pedi para ele esperar um pouquinho, então cd.wait, vamos esperar apenas um segundo para ver se dá certo agora. Executou, escreveu o celular, esperou um segundo, ó, ele não consegue escrever de novo, ele perde o foco, por algum motivo, né? Enfim, mas isso aqui é tudo título de curiosidade, tá? Você vai conseguir depois identificar aquele botão de pesquisar de uma forma bem mais fácil, tá? E clicar nele, beleza? Então aqui temos duas formas, né, de trabalhar. Então deixa eu novamente ativar esses caras aqui, ó. Então eu vou tirar o comentário. Nessa parte que eu dou Enter, eu vou tirar, vou comentar, porque agora eu quero fazer o seguinte, eu quero clicar no input, escrever celular, espera um pouquinho para recarregar a página, aí eu vou localizar de volta aquele formulário, aí eu vou localizar dentro do formulário o botão, a coleção eu não quero, uma vez localizado o botão, eu quero apertar o botão, vou dar um clique no botão, beleza? E vamos ver o que vai acontecer, possivelmente ele vai ir para a página do smartphone, ó. Escreveu o celular, apareceu a lista, clicou no primeiro, que é o smartphone, e veio para essa página, beleza? Então, a gente aprendeu aqui a trabalhar com algumas formas de pesquisar, que foi pelo nome, pelo ID, pela tag, tá? Na próxima aula, vamos continuar trabalhando com outras formas de pesquisar, tá? E, claro, a gente vai sempre trabalhar com as formas mais básicas, mais simples, para depois ir evoluindo para métodos mais complexos, né, que seriam esses aqui, como eu falei para você, como o CSS Selector, que aí sim, esse cara, ele é poderoso, tá? Mas primeiro você precisa entender esses outros caras aqui, beleza? Então, até a próxima.